Oi, pessoal, eu sou a Mai Salles, Maiara, dou aula de gastronomia desde 2012, tenho meu espaço em Campinas, tenho alguns cursos online também. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer bolo de limão com mirtilo e cobertura brulê. A gente vai fazer o bolo, pode ser feito na batedeira ou na mão, então a gente vai misturar manteiga com açúcar, depois acrescento os ovos e vou acrescentando os secos intercalado com os líquidos até ter uma massa bem cremosa e densa. E aí eu adiciono os mirtilos. Esses mirtilos podem ser frescos ou congelados. Vai o suco de limão também e a raspa de limão. Depois coloco o bolo para assar, enquanto isso faço a cobertura, que vai ser um brigadeiro brulê, mais cremosinho na textura ali de um recheio. Depois de feito o bolo, a gente vai fazer numa forma especial, vou ter um buraquinho ali em cima dele, coloco a cobertura, um pouquinho de açúcar e venho com um maçarico para dar aquele brulezinho legal. Esse bolo fica maravilhoso, a gente pode decorar com um mirtilo fresco e umas lavandas para dar um toque especial. Vamos lá? 120 gramas de ovos, são 2 ovos grandes, 150 gramas de açúcar refinado, pode usar o cristal também, demerara, tá? 55 gramas de manteiga sem sal, nem fria e nem gelada. Aqui a gente vai bater ela com açúcar e é importante que os ingredientes estejam todos na mesma temperatura para que o bolo não talhe, a massa não talhe. Se talhar tudo bem, dá para assar do mesmo jeito, mas é melhor que não. Então a manteiga tem que estar ali em temperatura ambiente, mas hoje, por exemplo, que é um dia que está mais friozinho aqui, eu vou até ter que dar uma amolecidinha de leve no micro-ondas, mas sem derreter, num ponto que a gente vai bater e vai desmanchar. Óleo vegetal, 55 gramas, 185 gramas de farinha de trigo, 90 gramas de leite integral, dá para ser água também, 30 gramas de suco de limão siciliano, mas se quiser fazer o bolo com Tahiti também pode, mas com siciliano fica mais gostoso ainda. 10 gramas de raspa de limão, 80 gramas de mirtilo fresco, porém pode usar o congelado também, 14 gramas de fermento químico em pó, fermento para bolo. Sal comum, uma pitadinha ali para dar uma realçada nos sabores. Falei os ingredientes da massa, agora eu vou falar da cobertura brulê. A gente vai usar 150 gramas de leite condensado, um pouquinho de baunilha, 1 grama mais ou menos, um pouco a gosto, né? Muito para mim eu acho que fica exagerado, então bota ali umas gotinhas. 75 gramas de creme de leite, se tiver fácil acesso, de 25% de gordura, que vai dar uma cremosidade melhor. Finalização, a gente vai usar o açúcar refinado, que eu prefiro pra gente maçaricar, e aí mirtilo fresco, uma flor que possa ser usada para decoração, como por exemplo a lavanda, que é o que eu vou utilizar. Vamos à massa. A gente vai começar colocando a manteiga ou na batedeira ou aqui num bowl que você tenha para misturar com a mão. Ó, esse é o ponto dela, ela tá mais molinha, tá? Vou colocar o açúcar refinado. E aí a gente bate, a maioria das receitas fala, bate até virar um creme. Mas dificilmente essa quantidade de manteiga com essa quantidade de açúcar vira um creme. Então eu adiciono aqui já um ovo ou então um pouco do óleo para ajudar a formar aí esse creminho. Aqui até grudou no fouet, a gente tem que ir soltando para conseguir bater. Vou colocar um pouquinho do óleo aqui já pra gente ajudar a ter a mistura. Vou colocar um ovo para ajudar aqui também. Sempre quebrar separado, um a um. Agora eu vou conseguir misturar melhor. Ó, ficou um creminho clarinho. Se estiver batendo na batedeira, até pode bater um pouquinho mais. E aqui eu sigo acrescentando os ingredientes. Vou colocar mais um ovo. Esqueci da pitadinha de sal, que já pode entrar também.
E agora eu vou misturar. Esqueci de colocar o limão no leite. Não é fundamental que a gente faça isso, mas aqui a gente acaba dando uma talhadinha no leite aqui, ó, com o limão, tá? Traz uma acidez. E aí eu vou intercalar o restinho do óleo com o leite e o limão e a farinha de trigo. Vou pegar só uma peneira pra gente ir peneirando a farinha, que assim ela fica bem fininha e não corremos risco de ficar pelotinhas de farinha na massa. Então agora começa a colocar um pouquinho da farinha. Eu gosto de peneirar direto aqui, que fica mais fininha, melhor. Depois que a gente coloca a farinha de trigo, a gente não deve ficar batendo demais. Então, se você estiver fazendo na batedeira, esse processo aqui precisa ser rápido. Quanto mais a gente bate a farinha de trigo, mais eu vou desenvolver o glúten e esse bolo pode não crescer, não ficar fofinho, tá? Então aqui, ó, como eu estou fazendo na mão, eu só vou misturando o suficiente e vou acrescentando. Olha como o leite ficou. Acrescentando o líquido, mais um pouco de farinha. Se ficar carocinho assim, pode só desmanchar e colocar. Passa uma colher aqui em cima e coloca. É um bolo bem simples de fazer, bem fácil, não é necessário a batedeira. Todo mundo consegue fazer em casa e fica delicioso. O restante do leite com o suco de limão. Prefiro deixar o óleo por último, mas eu poderia também misturar tudo, o leite, o limão e o óleo. Mais um pouco da farinha. Agora eu vou colocar o restante do óleo, eu acabei colocando um pouco dele antes, junto com a manteiga. Olha como vai ficando uma massa densa. E aqui nessa massa, o que vai fazer ela crescer, o que mais vai fazer ela crescer é a adição do fermento, tá? Que eu vou colocar agora. Não é uma massa que a gente bate os ovos para ganhar volume. E agora, para finalizar, eu vou acrescentar os mirtilos e a raspinha de limão. Aqui as raspinhas estão um pouquinho mais grossinhas, mas podem ser bem fininhas, tá? E os mirtilos, que no caso a gente está usando eles frescos. Agora eu misturo com cuidado, ou então com uma espátula, para não machucar aqui as frutinhas, os mirtilos. E a massa tá pronta. Agora a gente vai colocar numa forma especial, que eu vou mostrar para vocês, e levar para assar. Vou untar a forma com um desmoldante, mas pode ser manteiga e farinha de trigo, pode ser desmoldante em spray, como preferir. Ah, não falei da forma. Essa forma aqui, ela chama forma piscina. Então, a gente vai colocar a massa aqui e na hora que eu desenformar o bolo, ele vai estar com essa cavidade, que é onde a gente vai colocar a cobertura brulê. Pode untar o fundo e as laterais, neste caso. Essa massa, ela sobra um pouquinho, tá? Que essa forma aqui é um pouquinho menor. Então a gente acaba conseguindo fazer aí uns 2 cupcakes, até dá para colocar toda a massa aqui, mas fica
melhor deixar um tiquinho aí para fazer pelo menos um cupcake. Se a gente coloca muita massa, o bolo não tem espaço para crescer e o meio acaba ficando embatumado também, tá? Sobre o aquecimento do forno, eu posso pré-aquecer ou não. Não tem muito isso, tem que estar aquecido 10 minutos, não tem problema. Pode colocar, só vai aumentar um pouquinho o tempo que ele vai ficar dentro do forno assando. Aqui ele vai ficar uns 35, 40 minutos assando, tá? Vou levar pro forno. Agora vamos ao recheio enquanto o bolo está assando. Eu vou usar leite condensado, pode usar o semi-desnatado, mas sempre melhor o integral, principalmente quando a gente vai fazer brigadeiros brancos, tá? Eu tô falando brigadeiro, mas a gente não vai chegar no ponto de brigadeiro aqui. Aqui eu vou usar o creme de leite 25% de gordura, que ele vai me trazer mais cremosidade. Eu costumo dizer que eu prefiro que você use o creme de leite 25% do que se preocupar em o leite condensado ser o integral, tá? Mas podendo as duas coisas, melhor ainda. Olha como ele é bem consistente, tá? Ah, não achei, não tenho. Tudo bem, faz com de 17, que não é que não vai dar certo. Aí aqui eu misturo esses dois ingredientes e vou levar pro fogo até dar o ponto mais mole do que brigadeiro, ali meio que um ponto de recheio. Aqui eu tenho o extrato de baunilha, que ele só vai entrar depois que estiver pronto. Então desliguei o fogo, eu entro com o extrato para que não evapore e mantenha a concentração ali do sabor dele. Então vamos pro fogo. Começo com o fogo mais alto e a hora que começar a ferver é que eu vou abaixar esse fogo, deixar ele entre médio e baixo. A gente sempre vai deixar o fogo na temperatura mais alta que a gente conseguir mexer sem empelotar. Então tem gente que fala, faz com fogo baixo. Fogo baixo vai manter por muito tempo, vai caramelizar ali demais o açúcar e fica puxa, escurece. Então quanto mais rápido eu conseguir fazer, melhor. Fogo alto e quando precisar eu abaixo, deixando no máximo do alto que eu conseguir manter ali sem dar bolinha. Esse creme de leite, por ele ser mais espesso, ter mais gordura, às vezes se ele tá gelado, acaba ficando com pedacinhos no doce. Esse creme de leite, ele é mais consistente, então às vezes ele quando tá gelado, ele não dissolve direito, ficam uns pedacinhos no doce. Quando é branco, a gente não vê muito, mas quando tem chocolate, aparece mais. Então o que eu recomendo se você perceber que ele tá muito gelado, com uma consistência muito firme, coloca um pouquinho no micro-ondas, tá? Que aí ele não vai ficar com pelotinha nenhuma. Começou a borbulhar aqui, eu vou abaixar o fogo. E para mexer, gente, sempre mexendo muito bem a lateral toda. A gente tem o costume de chegar até aqui, vira a colher e fica um pedacinho. Então não façam isso, porque depois, quando você vai passar naquele pedaço, vai pelotinha pro doce. E sempre mexer no fundo, então o tempo todo. Inicialmente posso mexer mais devagar, mas depois que começa a borbulhar, eu preciso ir mexendo mais rapidinho. Se eu perceber que eu não tô dando conta de mexer, que tá fazendo aquele barulhinho e tá dando bolinha no recheinho aqui, abaixo mais um pouco o fogo. E fica a dica de vocês, às vezes vocês podem falar assim, mas meu fogo não fica muito baixo. Vira como se fosse desligar. E aí, um pouquinho antes de desligar, ele vai ficar bem baixinho. Eu uso, inclusive, essa parte da espátula mais fininha para mexer esse cantinho aqui, tá? Ó. Porque ali também é outro ponto que a gente acaba deixando doce. Essa cobertura, o ponto dela é um pouco do gosto. Se você quiser fazer uma cobertura que na hora que você corta, ela escorre, vai deixar um ponto um pouquinho mais mole. Agora, se quiser cortar e ela ficar ali firminha, vai deixar um pouquinho mais firme. A gente já tá chegando no ponto. Ela fica bem molinha enquanto quente, mas depois que esfria, fica mais firme. Aqui, ó, já tô vendo bastante o fundo da panela, tá? Ainda não é aquele ponto do brigadeiro, eu já vou desligar. Ó. Ele cai em pedaços.
tá? E assim já tá legal pra gente colocar em cima do bolo. Vou colocar agora o extrato de baunilha. Aqui eu tenho um extrato que não é tão concentrado, então vou colocar um pouquinho mais. Pronto, agora a gente vai colocar em cima do bolo. É legal colocar ele ainda morninho em cima do bolo para ele ficar bem lisinho. E aí a gente espera esfriar para colocar o açúcar e brular. Vou colocar aqui a cobertura em cima do bolo. E eu preciso deixar bem lisinha para na hora de colocar o açúcar dar certo de caramelizar ele direitinho. Agora eu preciso esperar esfriar para poder colocar o açúcar. Se eu coloco ele aqui quente, vai derreter e eu não vou conseguir brular, tá? Então vamos esperar esfriar um pouquinho e a gente vem com o açúcar. Eu não falei antes, mas esse bolo aqui já estava pronto e o que eu fiz aqui para vocês tá assando. Eu não falei também sobre a hora de desenformar. Então, o ideal é deixar o bolo ficar um pouquinho morno, não desenformar ele muito quente, porque ele pode quebrar. Então, ficou um pouco morninho, dou uma balançadinha na forma, passo uma faquinha em volta com cuidado, se for necessário, e aí desenforma. Se tiver uma gradinha, ótimo, deixa esfriar ali em cima da gradinha que o ar circula e ele esfria melhor, tá? O tamanho da forma que eu usei foi de 20 centímetros. De repente um pouquinho maior daria certinho a quantidade do bolo, porque aqui a gente colocou o pouquinho que sobrou da massa num potinho para assar ali separado. Outra coisa, sobre a temperatura do forno. Eu sempre falo que você precisa conhecer o seu forno, porque apesar da gente colocar ali 180 graus, que é a temperatura ideal da gente assar um bolo, às vezes está apontando 180, mas dentro do forno não está essa temperatura. Então a dica que eu dou é, se o seu bolo estiver estufando demais em cima, a temperatura está muito alta. Se não estiver assando o centro estiver sempre demorando demais, claro, é a última parte a assar, mas se estiver dourando demais em volta e o meio ficando cru, está muito baixa. Então, aos poucos, você vai aprendendo aí a lidar com o teu forno e achar a temperatura certa. Então, agora a gente vai colocar o açúcar por cima para a gente maçaricar e finalizar o bolo. Espalho o açúcar, vou com a mão mesmo aqui que fica mais fácil da gente espalhar. Quanto mais lisinha tiver a cobertura, melhor. Esse meu bolo ficou bem branquinho, mas normalmente eu deixo ele um pouquinho mais douradinho para dar um contraste mais bonito. E aí agora, vamos no maçarico. Cuidado para não queimar, senão fica amargo, então vai com calma. Pronto, agora a gente vai decorar aqui com as lavandas e o mirtilo fresco. Tá pronto o nosso bolo de limão com mirtilo e brigadeiro brulê. Receita finalizada, tá aqui o nosso bolo fácil de fazer
delicioso de limão com mirtilo e cobertura de brulê. Agora a gente vai experimentar e caso você faça em casa e tenha alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários do YouTube ou então no meu Instagram, que é Mais Salles Gastronomia. Vamos cortar essa delícia? Olha a casquinha crocante em cima. Vamos ver se ficou bom, né? Delicioso, casquinha crocante. Vale comentar que essa casquinha crocante é na hora, depois esse açúcar vai derretendo. Façam em casa e depois me contem.